Bom, pessoal, olá. Vamos aqui começar com nossa primeira aula aí. Vai estar aqui no YouTube, no Teams, tá bom? Nosso primeiro tema vai ser a correção da prova que foi aplicada de cálculo computacional, cujo tema foi equações não lineares. Estou compartilhando aí a tela, vocês devem estar vendo. Então, a prova foi a seguinte, né? Essa aí que consta aí na tela. Um retificador de meia onda, a diodo alimenta uma carga resistiva, indutiva resistiva, aí deu a frequência, deu a indutância e a resistência, né? Frequência de 1 kHz, indutância de 100 mH e resistência de 10 kΩ. Encontre o ângulo beta em graus para o qual a corrente do diodo se anula. E aí considere o seguinte modelo matemático, tem aí a equação da corrente no diodo, bem como é, a tangente de φ, sendo que o φ está dentro da equação da corrente do diodo. Encontre a resposta no formato decimal e envie a resposta no formato binário, certo? Bom, então eu fiz o seguinte, para resolver e também vou comentar um pouco como que foi corrigida as avaliações de vocês. Primeiramente, quem não rodou, né, não Moodle o problema, né? Quem não executou nenhuma vez ficou com zero. Não tem como dar outra nota, porque o Moodle atribui zero automaticamente. Eu avisei isso também no dia, da prova, né? Bom, vamos lá então. Aqui a gente tem a primeira parte que foi avaliada, que foi a importação das bibliotecas. Tá? Você ia precisar da biblioteca NumPy, ia precisar da biblioteca Math, e também, caso você o plotasse para verificar o resultado, você precisaria da matplotlib.pyplot. Teve gente também que utilizou o fsolve. Quem usou fsolve precisaria do scipy.optimize. Aí você precisaria fazer um import, scipy.optimize, não sei, assim. Aqui é uma variável, né? Você pode utilizar qual você quiser. Aqui eu estou esquecendo, acho que é o i, né? Pronto. Então aqui você teria a importação das bibliotecas. Quem fez a importação correta para o seu código já tirou um ponto, né? Bom, depois a gente vem na definição da função. Aqui muita gente patinou. Bastaria escrever a frequência, o L, a gente errou unidade, a milihenry, ou seja, 0,1 henry, e a resistência 10K, 10.000. Muita gente errou aqui também, criou duas funções, não tinha necessidade. A tangente de φ é 2πfl sobre r, um número. Você tem o 2, tem o π, tem o f, tem o l, tem o r. Tem a tangente de φ, você quiser achar o φ, você vai precisar dele na equação do ID. Basta fazer o arco tangente, como está aqui. Dá para ter calculado na calculadora. Jogado número. Teve gente que fez isso, mas fez errado. Lembrando que aqui nas equações, né, tem que ser tudo em radianos. Você passa para graus na hora do resultado final, tá bom? Bom, aqui no meu código, eu só fiz eu vou rodando, né, para vocês irem vendo, vocês conferem. Então aqui, eu fui plotando os valores, né, para vocês verificarem, também os resultados. Aqui, como não, é só uma definição de função, né, os prints estão dentro da definição, mas como eu não chamei ela nenhuma vez, ele não vai mostrar valor. Mas eu posso chamar aqui, posso chamar id de zero, né? Se o beta for zero, qual o valor que vai estar? Ah lá, botei, tá lá. Em radianos, em graus, seno de φ, tangente de φ. Ó, o zero de beta já me produz uma corrente no diodo zero. Só que eu pedi lá no Moodle, né? Para um valor não Moodle. Acho que aqui eu não copiei o enunciado todo do Moodle, né? Depois eu coloco lá no Moodle, tá? Encontre o ângulo beta em graus. Vamos pegar lá no Moodle, não custa nada, né? Cadê aqui? Aqui. Vamos lá. Pronto. Deixa eu copiar aqui o enunciado. Só para colocar igualzinho, tá? Pronto.
beta que não é nulo. Bom, aqui o beta é nulo, então não serviria esse resultado. Eu até falei isso no dia da prova, né, para vocês. Beleza. Você poderia calcular o beta para qualquer valor. Então, por exemplo, o ID para π sobre 2, que é 90 graus. Também teria. Tá lá, ó. Aqui, ó, a corrente no diodo é 1. Então, não é só nula. Poderia pegar para 180, que é π. Aqui, ó. Olha lá. A corrente é quase zero. Estou perto do zero. Aqui foi só chutado, né? Peguei valores típicos. Então, o problema seria solucionar quando a corrente no diodo é zero. Muita gente errou nessa definição, viu? Eu não sei o motivo, porque é uma equação simples, é um seno exponencial. Enfim, fica aqui o resultado para vocês darem uma olhada. Método de solução, eu dei 2 pontos, mas assim, já estava pronto, né? Era só copiar de um dos códigos que a gente fez em sala. Eu fiz aqui com 2, fiz a bisseção e fiz a secante. Por que que eu fiz os dois? Porque muita gente fez secante, né? Bisseção, desculpa. Mas eles precisam dos mesmos dados, né? Intervalo aí, tolerância, número de iterações e função. Tá? É a mesma coisa. Bom, aqui você tem que chamar e definir o valor inicial. É, para você definir o A e o B, né? Quer seja na bisseção, quer seja na secante, você precisaria sa- chu- saber os valores, né? Onde está o zero. É, você já poderia imaginar, como eu escrevi que eu não queria um não nulo, você não poderia começar com zero chute, né? Então, seu A é o x0, ou o A aqui, né? Não poderia ser zero. É, aqui eu plotei, é uma opção, né? Você veria que, ó, o valor que ele vai voltar a ser zero é entre 3, talvez até um pouco menos, né? 2 e 4 radianos. Se você quiser passar para graus, para saber que números são esses, poderia, mas poderia tratar em radianos mesmo. Então, entre 2 e 4, você com certeza acharia o zero, que vai estar aqui no meio, mais ou menos, né? Então, isso é. A gente fez isso em sala, né? Fazer o gráfico para encontrar os zeros. Poderia chutar também. O problema de chutar é que, se você chutar errado, ele vai te dar uma solução que está no meio das duas, ou é uma das extremidades, e não é a solução que você está buscando. Você precisaria criar uma flag para pegar que deu o número máximo de iterações e você não acha a solução. Ou testar a solução, né? Fazer ID do valor que você achou para ver se deu zero. Bom, de qualquer forma, aqui eu fiz, ó, se você olhar, eu fiz o x0, 0,1 e o x1, 2π. Então, eu peguei de 0,1, né? Vem aqui no início, até o 2π, que é o 6. Mesmo eu pegando um intervalo grande, o zero está aqui no meio, então ele vai ser encontrado. Pegar a tolerância bem pequenininha, sem interações, usei bisseção. Como ele imprime todas as vezes que executa, né? Então aqui eu tenho todas as vezes que ele executou e os resultados, né? E aí no final eu achei aí, cadê? Nosso ângulo no final aqui, ó, 183, 59, 53. Poderia usar secante, tá? Não mudaria nada. Como ele precisa das mesmas variáveis, tá aí. Esse 10, opa, o que temos com 10 aqui? Não poderíamos. Vou tentar diminuir o intervalo de busca. Vou pôr 3π sobre 2. Achou zero. Secante tem esse problema, né? Que ela pode sair do intervalo de busca. O menor ser mais restrito mesmo. Então, pôr π sobre 2, que é um 90 graus, com certeza agora deve encontrar. Tá lá, mesmo valor. Poderia usar outros métodos também. Tem gente que usou o fsolve, também daria certo. É, para usar o fsolve, deixa eu ver se eu consigo lembrar de cabeça aqui. Tem que passar a função.
e o x0. Vou pôr π sobre 2. Vou pôr um angle 2, só para a gente ver o resultado aqui embaixo, tá? Para quem não se lembra, o fsolve é um que já está implementado no próprio Python dentro da biblioteca SciPy Optimize. Aí eu vou só colocar um angle 2. É a solution 2, um angle 2. Vamos ver o que ele achou. 90. Ele não poderia. É que o chute inicial foi ruim para ele. Está muito longe. Vamos tentar chutar um valor mais próximo, 3 radianos, né? Ah, ele achou é. O fsolve, se você chutar muito longe, ele não acha, né? Então, eu chutei mais perto, ele encontrou. Bom, muito bem. É, porque a gente tem as soluções. Ah, eu já tinha feito a secante embaixo, nem precisava. Deixa eu voltar aqui para a obsessão. Perfeito, a secante estava aqui já. Ok. É exatamente o que eu fiz. Ó. A secante precisa do intervalo mais reduzido. Então, eu vou voltar aqui para o intervalo da obsessão. Estava 0,1, né? E aqui, 2π. Perfeito. Bom, muito bem. Agora a gente tem a transformação para binário. Uma vez que você achou 183,5953. Ah, observe só uma coisa. A secante faz bem menos iterações, né? E só assim. No biseção faz bem mais. Nesse caso aqui, acho que deu parecido, né? Parece que foram 6 ou 7. De qualquer forma, para passar para binário era só copiar o meu código e passar o número decimal com 4 casas. Você já arredondou aqui em cima, né? Com o round. Eu nem passei por isso, mas acho que no dia da prova vocês se lembram, eu tinha que passar para degraus, né? Para graus. E arredondar para 4 casas. Depois passar para binário. Uma vez feito isso, você imprimia em binário e colocava lá no Moodle. Aqui embaixo eu fiz o teste com vários dos códigos de vocês para verificar os erros, né? Alguns deu para ver direto no código, outros eu tive que testar para ver o que vocês estavam errando. Bom, então ficou assim. Quem acertou o resultado final tirou 10. Eu nem precisei avaliar diretamente. Quem rodou alguma coisa, tinha alguma nota no Moodle, mesmo que fosse zero, eu avaliei. Então, considerei esse critério. Importou as bibliotecas certas para o seu código, tirou 1. Definiu a função corretamente, tirou 2. Escreveu o método de solução, qualquer que ele fosse corretamente, tirou mais 2. Chamou o método com a definição do intervalo ou valor inicial corretamente. Se você errou o valor inicial, o intervalo deu um resultado estranho, você que errou. Lembra? Eu falei isso em aula que nesses métodos para resolver equação não linear, você tem que acertar esses valores para você obter um resultado coerente. Visto que você está resolvendo uma equação que não tem uma solução, digamos assim, analítica. E por fim, passar para binário, que era muito simples, né? Era só copiar esse código e chamar. Mais 2, tá? E aí eu fiz essa avaliação dessa forma. Então, eu dei notas parciais. Quem tiver alguma reclamação ou pontuação, pode falar comigo, tá bom? E a gente dá uma verificada junto. Então, pessoal, muita gente sapateou aqui, sambou mesmo em definir a função, calcular, chamar o arco tangente, muita dificuldade. Coisas simples de Python, assim, o que eu estou entendendo é que vocês estão com dificuldade no Python. Então, estudem, aproveitem aí esse recesso, esse intervalo aí de aulas para estudar em Python, para entender esses códigos, porque a gente vai fazer mais avaliações como essa aí. Eu não pretendo fazer esse tipo de avaliação que eu fico olhando o código de vocês. Eu vou
Quero o resultado final correto, porque na prática é isso que vocês precisam como engenheiros, tá bom? Então é isso, para esse primeiro momento de correção de prova, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Obrigado aí, bons estudos.